Olá, esse é um programa da TV Abrale e estamos hoje com a Suzana Azevedo Mosquim, enfermeira especialista em oncologia, e com a Shirley de Oliveira, paciente de linfoma. Bem-vindas, grata pela participação. Suzana, você pode falar para a gente quais são os tipos de catéter e as suas respectivas utilizações? Claro. Hoje existe no mercado vários tipos de catéteres. Quem define o tipo de catéter é o médico de acordo com o tipo de doença e o estadio daquela doença. Hoje, a gente tem aqui alguns tipos para demonstrar para vocês. Este catéter é um catéter de tripla via, então a gente avalia a via do catéter. É um catéter que a gente chama de semi-implantado, então ele fica parte dele exteriorizada, ou seja, fora da pele, e é um catéter de curta duração. O que significa isso? Então ele é um catéter de primeira escolha para o tratamento oncohematológico, porque o médico ainda não sabe todos os exames daquele paciente, se ele realmente vai precisar de um tratamento prolongado, ou se é um paciente que já tem uma indicação só de quimioterapia, ou se ele vai fazer um transplante no decorrer do tratamento. Então, o primeiro catéter, que não é obrigatoriamente sempre este, mas é um catéter de curta permanência. Esse é chamado de duplo ou triplo lumen, né? Que esse no caso é um de triplo lumen. Ele é passado à beira-leito. O que significa isso? Dentro do quarto, o paciente não precisa ir para o centro cirúrgico para passar esse catéter. Então, ele é passado no quarto por um cirurgião ou por um vascular. Outra possibilidade, já logo na descoberta do diagnóstico, é um catéter que a gente chama de catéter central de inserção periférica. O que significa isso? O outro catéter era um catéter exclusivamente central. A entrada da via dele já era um acesso central, então eu já pegava ou uma veia jugular ou uma veia subclávia. Esse catéter, ele não, ele é usado pela enfermeira, por isso que ele é muito mais longo que o outro, é de silicone, é bem maleável, a gente passa por uma veia de grande calibre no braço e vai até a veia cava. Ele é um catéter também de curta permanência, a durabilidade dele é de até 6 meses, mas ele é um catéter que para tratamento oncohematológico a gente usa pelo menos os primeiros 30 dias do diagnóstico. Outra possibilidade é um catéter Cortocat, que o catéter que a Shirley utiliza. Ele é um catéter totalmente implantado, ele é um catéter para tratamento de longa permanência, é um catéter que dura até 5 anos e milhares de punções. Então, a dificuldade desse catéter é que para eu ter acesso a ele, eu preciso de uma agulha para puncionar esse catéter. Na imagem que vocês vão ver a seguir, tem lá demonstrando então o catéter, uma agulha específica para a punção desse catéter, que é uma agulha Huber. Existe todo um cuidado para eu ter acesso a esse catéter, um catéter também passado no centro cirúrgico. O paciente retorna do centro cirúrgico com esse catéter e para eu ter acesso à rede venosa desse catéter, eu preciso de uma agulha específica, que é a agulha Huber, que é uma agulha específica para esse tipo de catéter. Quando foi diagnosticada com linfoma, a médica já aconselhou a gente fazer a implantação desse catéter, do Porticart. Então eu fui para o centro cirúrgico para fazer a implantação dele. E a minha primeira quimioterapia, eu estava internada no hospital, já foi por meio dele. Então não tomei nenhuma medicação, né, de químio pela minha veia. E todo o meu tratamento foi feito via catéter, né? E depois, claro que depois que terminou o tratamento, a gente faz, que a Suzana vai falar na sequência, a limpeza, né, e os cuidados que a gente tem que ter com esse catéter. Isso, Suzana. Quais que são os cuidados que a gente tem que tomar com esses catéteres, principalmente em casa? Então, esses catéteres, existem outros catéteres, que são esses catéteres de longa permanência para um paciente que descobriu a doença e que vai precisar de um transplante de medula óssea, ou ele já está fazendo um transplante de medula óssea. Então, esse é o catéter, um catéter chamado Permicat, é um catéter chamado de longa permanência, é um catéter bem calibroso, bem diferente dos outros catéteres, até do Portocat mesmo, que tem um calibre bem menor. Por que ele tem esse calibre? Porque ele é o mais indicado para o transplante de medula óssea autólogo, porque eu preciso coletar as células por essas vias. Então, é por essas vias que serão realizadas a coleta da célula tronco periférica. Esse catéter, ele é excelente para esse tipo de tratamento, porém, o catéter ele fica também, ele é o que a gente chama de semi-implantado, né? Então, ele fica exteriorizado, ele fica desta forma, né? Ele fica aqui na veia cava e ele fica dessa forma com o paciente, essa parte toda interna
e essa parte externa. O cuidado específico com esse catéter, que fica sempre um meio externo, é com as pontas, né? Então, eu tenho aqui o contato com o meio externo, isso pode ser um meio de contaminação. Na hora do banho, é preciso proteger esse catéter, é preciso que ele seja aplicado, né? A gente sempre orienta a usar um saquinho plástico, então, introduzir o saquinho plástico aqui dentro e colocar com uma fita adesiva que tiver em casa, qualquer fita, e ocluir. Porque a água do chuveiro de casa, a gente não sabe como é. Então, ela pode ser uma água contaminada. E essa água pode contaminar a ponta do catéter e aí sim levar microbactérias para dentro do catéter. Esse catéter também é um catéter de longa permanência, semi-implantado, ele também fica com a parte exteriorizada, é um catéter de Hickman, também usado no transplante de medula óssea, ele fica um pouco mais de tempo, o paciente fica geralmente com ele 1 ano durante o tratamento pós-transplante, e ele também tem o mesmo cuidado. E ele é um pouquinho mais, porque ele é um catéter um pouquinho mais longo. Então, em crianças, por exemplo, você pode perceber quanto ele fica longo e o cuidado com a fralda. Então, tem que tomar cuidado com a fralda, a gente sempre deixa ele um pouco acima do tórax, para que não haja a queda do catéter próximo à fralda, de repente diarreia, crianças, e o contato com as fezes. E ele também deve ser ocluído na hora do banho. O catéter que a Chilis utiliza é um catéter que o paciente não vai com a punção para casa na maioria das vezes. Então, ela não tem o contato do catéter, a parte externa, na hora dela ir para casa. Fica dessa mesma forma que ela está aqui hoje. Então, o cuidado dela em casa com esse catéter é o de higienização mesmo. É óbvio que no começo, né, Chilis, as pessoas têm um pouquinho mais de medo de tomar banho, de mexer nessa área. E a Chilis até tinha um pouco de receio de mexer no catéter, né? Quando a gente vai para casa, não tem que ficar muito preocupado. Mas como é algo novo, um ser estranho dentro de você, você fica com medo de tocar, de lavar, de passar esponjinha. E eu me lembro que quando a Suzana fazia a limpeza, depois que eu já, né, mesmo para tomar a quimioterapia, ela falou: "Chilis, você não está tomando banho direito? Esfregue esse espaço, esfregue esse lugar." E a gente fica realmente com receio, mas é mental, é alguma coisa, né, um medo mental, porque realmente ele não dói, ele não incomoda. Se você passar a mão para lavar, enfim, você não é só sua pele que você está sentindo, apesar dele ficar um pouquinho, né, alto. Mas pode lavar tranquilamente, não dói em hipótese alguma, é muito tranquilo. A gente só tem que perder o medo, né, que é algo psicológico, porque a gente não estava acostumado a ter isso dentro da gente. Mas é muito tranquilo fazer a higienização em casa, a limpeza, enfim, tomar banho normal, passar a buchinha e tá tudo certo. E de quanto em quanto tempo o paciente tem que voltar ao ambulatório para fazer o cuidado com o catéter? Isso vai depender de acordo com o tipo de catéter. O que significa? Então, se eu tenho um catéter como esse, que parte dele é externa, o paciente tem que retornar no ambulatório a cada 7 dias para fazer o que a gente chama de heparinização. O que é isso? Então, heparinizar todas as vias do catéter, se ele tem uma via, só uma via, se tem duas, ou se tem três. Trocar a conexão, que essa conexão é uma conexão protetora do catéter, é uma conexão de sistema fechado, ela que não deixa entrar nenhuma sujeira, nenhuma bactéria aqui dentro do catéter, ela previne. Então, ele vai trocar essas conexões a cada 7 dias, heparinizar o catéter e trocar o curativo. Porque esse catéter, ele fica aderido à pele, mas para isso o paciente usa também um curativo para fixar, para deixar mais próximo à pele sempre. No caso do catéter da Chilis, é um catéter Portocat. O preconizado pelo CDC é que o paciente vá até um ambulatório ou hospital de referência e realizar a heparinização de 30 a 40 dias. É um procedimento exclusivo do enfermeiro, é a enfermeira que vai puncionar o catéter dela e ele vai usar uma agulha específica, como eu disse anteriormente. Como a Chilis comentou, não é algo que os pacientes relatam muita dor, mas a dor também é o que a gente chama de quinto sinal vital. Então, cada um tem a sua, cada um vai sentir o seu momento de dor. Então, tem paciente que relata para a gente que sente dor na hora da punção. Então, hoje existe no mercado diversas marcas, esse é só um exemplo de uma marca de uma pomada anestésica que a gente aplica antes, porque o catéter é como se fosse um botãozinho. Então, a gente aplica igual o catéter mesmo, redondinho, aplica no catéter e coloca um
um filminho, como se fosse um curativo mesmo, em cima só para aderir e durar mais tempo a anestesia. E aí a gente orienta ele a fazer isso em casa, 1 hora antes de ir até o local, ou 30, 40 minutos. E aí alguns pacientes relatam que sentem menos dor do que sem a anestesia. Eu não sinto dor, particularmente. Não que eu não sinto dor quando a agulha entra. Porque quando a gente vai fazer a limpeza, o enfermeiro coloca todo um sistema de, como que a gente chama? De isolamento? Exatamente. É um procedimento estéril para fazer essa punção. Então eu preciso limpar muito bem essa área. A gente usa alguns produtos, que é a clorexidina alcoólica, a clorexidina degermante. Primeiro a gente degerma a pele, como se fosse um sabonete mesmo, limpa bem essa área. Depois usa uma solução alcoólica, clorexidina alcoólica, higieniza bem a área, para o paciente nunca falar em cima do catéter, então que ele vire um pouquinho o rosto, ou coloque uma máscara nesse paciente. Eu também estou de máscara nesse momento, de luva estéreo, e a gente usa um campo estéreo, né, e funciona esse catéter. E nesse momento eles pedem para a gente respirar e contar até 3. Aí você respira, prende a respiração, e aí ela funciona uma agulha que tem um calibre um pouquinho grosso. Essa é a única hora, né, que eu falo que leva uma flechada de São Sebastião, mas não é tudo isso. Então, assim, é uma agulha que está entrando em você, então é esse o único incômodo. Quando vai fazer a injeção, a inserção da heparina, eu já não sinto nada, né? Quando pulsiona para saber se está fluindo bem, né, o sangue, se não tem nada entupido, eu não sinto absolutamente nada. Só na hora que essa agulhinha entra, mas também, gente, é só respirar e soltar e também já acabou. Na hora que tira, não dói mais nada. Então, é assim, 1 vez por mês que você vai no hospital ou no ambulatório para fazer essa limpeza. É importante a gente, assim, ter essas datas bem agendadas, né, 1 mês, no máximo 40 dias, porque é isso que vai fazer com que não haja, né, problemas posteriores de infecção, alguma coisa assim, né? Exatamente. E tem algum risco de sangramento? O catéter que a Shirley utiliza, ele geralmente não sangra, porque é um catéter interno. Então, ela vai até o ambulatório, eu faço a punção, a gente chama de heparinização, né? Verifico o fluxo do catéter, se ele está funcionando muito bem, realizo a heparinização e tiro a agulha no mesmo momento. E essa técnica que ela disse de respirar fundo, encher o peito, até mesmo para eu sentir mais o catéter, porque um catéter eu consigo sentir com as mãos, o enfermeiro ele palpa esse catéter antes de puncionar, então ele fica mais fácil, eu consigo sentir esse catéter na hora de puncionar. E ele não sangra, a gente faz a heparinização e ela vai para casa com um curativinho como esse, como qualquer pessoa vai para casa quando coleta um sangue num laboratório qualquer. Então ele fica fixado no catéter. O catéter que ele pode sangrar é o catéter que ele é de longa permanência, mas que ele é semi-implantado, né? Então, na inserção dele, ele pode sangrar, onde conecta ele com o ambiente interno do ambiente externo. Então, se sangrar, o paciente deve procurar o ambulatório ou o hospital de referência mais próximo da sua casa, que já está acostumado a ir fazer o tratamento, para trocar o curativo. É simples, pode acontecer, depende do momento que o paciente está passando. O tratamento altera muitos exames laboratoriais, nível de plaqueta, de hemoglobina, e de repente a plaqueta está um pouco baixa e vem a sangrar mesmo esse catéter. Então é sempre importante comunicar ao médico e a sua enfermeira responsável. E tem algum cuidado específico em relação às atividades de lazer? Depende, de novo, do tipo de catéter. O que a gente indica é que para os pacientes que utilizam esse catéter que é externo, que tenham um pouco mais de cautela nos exercícios. Então, a gente acaba proibindo o exercício dessa parte do tórax, então o exercício que envolve musculação, com essa parte do tórax a gente acaba não deixando, proibindo. E aí, exercício de pernas, yoga, pilates é totalmente liberado, mas é óbvio, tomando sempre o cuidado para que de repente não haja tração do catéter. Depende do movimento, sempre usar uma blusa mais colada, ou mulheres acabam deixando dentro do sutiã, para que não haja tração, depende do exercício, do contato com o outro. No caso do catéter que a Shirley utiliza, o Portocat, como eles não têm nenhuma ligação com o meio externo, eles não vão para casa ou vão fazer esportes, já não tem mais a agulha ali introduzida no catéter,
a gente libera todos os tipos de de atividades. O que a gente pede também é que nos primeiros meses também não faça musculação nessa região do tórax. Perna liberado, pilates liberado, a Chiles até fazendo exercícios, não é isso, Chiles? É muito importante, na verdade a gente aprende, né, a valorizar a vida e utilizar o nosso tempo para cuidar da gente, né? Então, depois que eu passei pelo processo da doença, que na verdade hoje eu estou só fazendo acompanhamento, então eu estou fazendo pilates, estou fazendo yoga, de vez em quando caminhada, mas inserir as atividades físicas no meu cotidiano, muito importante. Vale a pena, né? E tem algum cuidado específico com a pele? O que a gente pede é que, como é um procedimento cirúrgico, existe uma incisão, existe uma marca, existe uma cicatriz. Então, o cuidado específico com a pele é protetor solar, sempre. Isso é indicado para todos os pacientes que fazem tratamento oncohematológico, até mesmo pelo risco de exposição ao sol e a manchas na pele. Então, sempre usar protetor solar. Cremes muito próximo à área, para os catéteres que estão em contato com o meio externo, também não é legal. Então, creme hidratante um pouco fora dessa área. De resto, pele normal, cuidado normal. E os catéteres são usados só para quimioterapia? Não, nem sempre. A gente utiliza para várias... Durante a internação, o que o paciente precisar, ele pode usar do catéter. Então, se ele precisar coletar sangue, a gente coleta pelo catéter. Se ele precisar receber hemácias ou plaquetas, também infunde pelo catéter. Ou precisa fazer um antibiótico, também pelo catéter. Então, é bem legal, porque o paciente evita punções diversas. Então, durante a internação, sei lá, ele ficou 15 dias internado, e aí todos os dias ele teria que receber um exame de laboratório. Todo dia ele receberia uma punção, uma veia periférica. Com o catéter, isso não tem o porquê. Coleta exatamente do catéter. E aí acaba tendo qualidade de vida. Há um tempo atrás, assim, até há muito tempo atrás, a gente tinha relatos de um cuidado muito excessivo com os pacientes, e aí eu preferia alguns centros utilizarem só veia periférica, não usar catéter central por conta de infecção, manipulação, tem muitos riscos, então a gente acabava usando muito as veias periféricas. Mas hoje, relato do paciente, o quanto é mais prazeroso, o quanto é menos dolorido usar um catéter central, o quanto é melhor para a qualidade de vida do paciente usar um catéter, e tem vários benefícios, como o de coleta de sangue, infusão de hemácias, como eu disse anteriormente. Verdade. Tem essa questão que a Suzane falou sobre a qualidade de vida na hora do tratamento, é muito importante, ainda bem que descobriram. E o meu caso foi de colocar o Porticart, então facilita bastante na coleta, né, de sangue. Então eu ia tomar químio, antes de tomar químio, às vezes fazia coleta de sangue, e tudo pelo catéter. Então a gente não sentia tantas picadas, e isso realmente faz, né, diferença na hora do tratamento. Quanto menos dor, melhor, né? Quanto menos incômodo, melhor. E quanto melhor a gente fizer o tratamento, né, seguindo tudo, sem ter interferências, então melhor para a gente sair dessa bem. Mais rápido também. Mais rápido, verdade. E se vocês têm alguma consideração a fazer? Eu tenho. Na verdade, isso é mais para o ambiente hospitalar, mas não custa ressaltar que toda vez que for acessar o catéter, é interessante, legislação, né, SDC, norma regulamentadora, de que a gente utilize uma gazezinha embebida com álcool e faça esse movimento para sempre higienizar antes de usar esse catéter. Porque eu posso estar levando, eu não sei como esse paciente usou esse catéter em casa, como foi o cuidado dele, eu não sei como está essa área. Então, antes de contato com essa área, com o meio interno, eu realizo essa higienização com álcool, ou alguns hospitais já utilizam um suavezinho já próprio com álcool, embebido com álcool, para realizar a higiene antes do acesso com o catéter. E é isso. Da minha parte, falar que não precisa ter medo, nem de implantar o catéter, nem de ir para casa com esse catéter, sendo externo ou com Porticart. Na verdade, a gente leva a vida muito normal, então faz exercício, tem que tomar banho, né? Normalmente, tranquilamente, sem problemas. Eu acho que é uma das dúvidas que eu tinha no começo, será que eu vou poder abraçar as pessoas? Será que, né, na hora H vai dar algum problema? Não, gente, é tudo normal, tudo tranquilo, vida bem normal. É importante que a gente leve a sério na hora do tratamento, na hora da limpeza, né?
para que a gente realmente tenha qualidade de vida e consiga sair dessa numa boa. É isso. A gente agradece a participação de vocês e até a próxima.